Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo webinar do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Conjunto Hospitalar Sorocaba e Seconce. É um evento que é patrocinado pelo Seconce, graças ao IEPAC, Instituto de Ensino e Pesquisa do mesmo, né? E a gente conta sempre com esse apoio para levar as diversas informações, as diversas especialidades da área de saúde para o Brasil inteiro. E não poderia ser diferente, né? O que nós estamos fazendo com a Bucomaxilo, né? Aqui é um serviço que tem pouco tempo de história, mas é um serviço que vem atuando de uma forma estruturada, dentro de uma ética, dentro de uma resiliência, dentro de uma tradição que nós estamos sempre galgando, né? Com os respeitos e de uma forma bem dinâmica também, levando a população não só de Sorocaba, mas da primeira macro-região metropolitana de São Paulo, e englobando quase 3,5 milhões de pessoas, a responsabilidade nossa de tratar as doenças de face, os traumas de face e tudo relacionado à nossa área, né? E não poderia ser diferente, nós estamos recebendo diversos profissionais. Como diria um grande professor meu, não existe serviço público se não houver estudo, se não houver acadêmico, né? O lado acadêmico. E é para isso que nós estamos aqui. Nós acreditamos em trabalho, nós acreditamos no estudo, né? E nós convidamos para dividir essa responsabilidade de levar conhecimento aos mais novos, ver esses conhecimentos, as pessoas que estão um pouquinho mais dentro da nossa especialidade, colegas de destaque pelo Brasil e que graciosamente aceitam dividir seus conhecimentos. E como não poderia deixar de ser, né, hoje, para abrir o segundo webinar, essas sessões de webinar, nós convidamos o Dr. Carlos Alberto Timóteo. Então, o Carlos Alberto Timóteo, ele é um pouquinho, eu sou um pouquinho apaixonado por ele. A gente estava fazendo umas contas aqui, quase 30 anos que nós nos conhecemos, né? Ele foi meu colega de especialização, nós fizemos especialização junto, e ele lá do estado do Espírito Santo, ele foi desenvolvendo um trabalho de formiguinha, e hoje é um dos grandes nomes no Brasil também da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E nós temos a honra de primeiro convidá-lo, né, para ele vir fazer parte dessa corrente de conhecimento, essa corrente de acolhimento, essa corrente de distribuição de conhecimento. Tá? E, mais uma vez, eu agradeço a todo o apoio que a nossa equipe e o serviço do Conjunto Hospitalar de Sorocaba tem do IEPAC, do Seconce, São Paulo. Tá? E, em nome da senhora Denise, eu agradeço sempre esse apoio. Muito obrigado a todos vocês que, às 5h30 da tarde de uma quarta-feira, ingressaram para ver mais essa forma de conhecimento. Bom, muito obrigado. Eu tenho certeza que o Dr. Timóteo vai dar o que sempre dá de conhecimento e de transmissão. Muito obrigado, Dr. Timóteo, seja bem-vindo. Nós, de braços abertos e de coração, mais agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade. Fique à vontade, a casa sempre é sua. Obrigado, Geraldo. Obrigado aí pela apresentação. Obrigado também pelo convite. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar falando com todos vocês aí. Eu estou falando de Vitória, né? Só um pouquinho. Tá dividindo aí a tela? A tela está aparecendo? Está começando. Isso. Aqui, começando. Sim. Hã? Sim. Agora começou, agora dividiu. Agora dividiu? Ótimo. Eu estou falando de Vitória, obrigado aí pela apresentação. Entregou a nossa idade, né, Geraldo? Um prazer falar com todos vocês, tá? Eu estou falando de Vitória, conforme o Geraldo mencionou, né? Vitória que está passando aí, gente? Está passando os slides, por favor? Minutinho. Está passando sim, doutor, tudo certo.
Está Tudo passando, certo? sim. Está passando, está Ótimo. passando. Obrigado. Então, eu estou falando de Vitória, tá? Vitória que não sei se vocês todos conhecem, é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Essa foto tem uma tomada do Porto de Vitória, na região central. Como toda cidade antiga, cidade histórica, tem um lado moderno, essa é a região norte, a praia de Cambori, né? Vitória, que é uma ilha, então o que mais nós temos aqui são pontes, né? Essa aí é uma das principais, que faz a ligação entre Vitória e o continente, mais especificamente Vila Velha. E essa é uma tomada panorâmica a partir de Vila Velha, mostrando a região metropolitana de Vitória, que envolve 7 cidades, a partir de Guarapari até Fundão, e hoje vivem aproximadamente 2 milhões de habitantes. Bom, aqui em 2005, nós iniciamos um projeto de atendimento às crianças com fissura palatais, numa rede privada de saúde, que é o Hospital Meridional. Naquela ocasião, era apenas uma unidade. Hoje nós estamos em toda a região metropolitana e também em alguns estados do Brasil. A rede cresceu muito. Nós fizemos, naquela época, algumas parcerias científicas que nos permitiu o treinamento para lidar com essa situação tão específica dentro de todas as especialidades envolvidas. Portanto, nosso centro de tratamento de fissurado aqui no Meridional tem 17 anos, é bem jovem em relação aos outros do Brasil, né? E nos últimos 2 anos, nós conseguimos levar esse atendimento ao SUS, por meio do Hospital Infantil, que é um hospital estadual, né? Então, isso foi muito importante para nós, nós criamos uma demanda e uma responsabilidade também grande, muito embora o Hospital Meridional tenha um braço social, que é o Instituto Meridional, a gente percebeu que precisava levar essa demanda para a responsabilidade do Estado. Então, começamos as conversações e já faz 2 anos que nós estamos também no Hospital Infantil, implementando o serviço, mas as cirurgias estão ocorrendo normalmente enquanto o serviço ambulatorial está em fase de estruturação. Se vocês forem no portal DataSUS, no portal da saúde do SUS, vocês vão observar que nós temos aí no país 30 estabelecimentos de saúde credenciados ao SUS para esse tipo de atendimento, né? Estados como Bahia, Ceará, o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Tocantins, têm uma unidade que cuida desse tipo de atendimento. Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina, 2, 4 no Rio Grande do Sul, 9 em São Paulo. Tem outros centros de tratamento de fissurado que são mantidos por prefeitura, que tem assistência plena, e até mesmo por Estado. Agora, vocês imaginam, nós temos aí 30 estabelecimentos de saúde para cuidar de uma demanda que há um incremento no Brasil de aproximadamente 5.200 novos casos por ano. Se vocês considerarem que alguns desses pacientes recebem alta aos 17 anos, muitos poucos deles recebem alta aos 5, então na adolescência, percebe-se então que é uma demanda importante e é por isso que eu estou trazendo esses números para vocês entenderem a relevância e o grau de justeza social que isso representa. Bom, nós iniciamos nosso atendimento no serviço público há 2 anos. Nós acolhemos 200 famílias, fizemos, mesmo em tempos de pandemia, 130 cirurgias de fissurado no ano passado e realizamos mais de 1.330 atendimentos ambulatoriais. Eu estou citando esses números para mostrar para vocês, que são a maioria colegas da Bucomaxilo, a importância da entrada da odontologia nesse processo, né, a importância da nossa participação, porque, afinal de contas, são nós que sustentamos esse atendimento ao longo do tempo, juntamente com a fonoaudiologia. A bucomaxilo entra em algumas fases, mas a odontologia como um todo está ali nas suas especialidades, como ortodontia, próteses, odontopediatria, sempre atuando durante praticamente a vida dessa criança. Bom, antes de entrar no tema específico da cirurgia das fissuras labiais, vou fazer uma breve introdução
Vou falar um pouco sobre embriologia, mas de forma bem resumida sobre embriologia, as causas dessas anomalias, né? E o que nós podemos fazer no momento em termos de prevenção. Então, assim, embriologicamente, do ponto de vista, assim, fazer um resumo bem resumido mesmo, uma introdução bem resumida, eu gostaria de dizer para vocês que, do ponto de vista fisiopatológico, o processo de formação dessas fissuras labiais e palatinas são diferentes. As fissuras transforanas labiais e palatinas transforanas completas, elas representam 50% das fissuras. Mas quando você tem um isolado de lábio que representa 20% e as de palatina, de palato que representa 30%, nós devemos considerar esse mecanismo fisiopatológico de aparecimento que acontece de forma diferente. De um modo geral, o cérebro passa por grandes transformações entre a 4ª e 8ª semana de vida, então é muito breve, e ali o embrião passa por essas transformações, o cérebro se desenvolve e aparecem os arcos branquiais, e o primeiro e segundo arco branquial são primariamente responsáveis pela formação da face e do crânio. Então, nós teremos, então, aqui que 2 processos maxilares de um lado e de outro se dirigem em direção central, e nesse momento nós vamos ter a formação do lábio, né, a região ali do filtro, da gengiva interincisiva, na região de pré-maxila, e do palato primário. Isso ocorre, então, entre a 5ª e 7ª semana. Já o palato secundário acontece de forma independente a partir da 6ª semana, e surge, então, a partir das lâminas palatinas que partem dos processos maxilares. Então, um esqueminha, para ficar mais fácil de vocês entenderem, de forma breve. Essa aqui é uma microscopia eletrônica de um embrião humano aos 37 dias. Eu tirei de um livro publicado em 1905. E essa imagem mostra os processos mandibulares que formaram o lábio inferior, o estômago está nessa região, e aqui nós temos o processo maxilar de um lado e de outro, que vai dirigir em direção central e vai formar, então, o lábio, o nariz, a pré-maxila e o palato primário. Nós temos, então, o processo nasal mediano, o canal nasal, o processo nasal lateral, para formar a asa do nariz. Esse é um esqueminha, né, que eu tirei em outro livro, que mostra exatamente uma eletromiografia, mais ou menos nessa ocasião. Bom, já o palato secundário, então, aí o desenvolvimento dele acontece a partir da 7ª semana, vindo das lâminas do processo palatino, que por sua vez, a partir dos processos maxilares. Então, um esqueminha, outro esqueminha, uma imagem aqui, uma fotografia de uma microscopia eletrônica de um embrião humano entre o 7º e 8º semana, né? Então, nós estamos vendo aqui as lâminas palatinas, nessa região, ao lado da língua, né? Ela adquire uma posição mais vertical, depois ela vai ao encontro da outra, e depois ao encontro do septo nasal e do palato primário. Então, essa situação aqui, então, vai acontecer a partir da 7ª semana. Agora, vocês imaginam como é difícil trabalhar com prevenção das fissuras lábio-palatinas. Muitas mães descobrem a gravidez após todo esse processo que eu acabei de descrever para vocês. Bom, para que tudo isso ocorra de uma maneira adequada, é preciso que haja alguns processos biológicos que nós já conhecemos bastante, que é a proliferação celular, a diferenciação celular, a adesão celular e a apoptose. Por sua vez, todos esses processos são controlados por sinais, que são os modeladores, são os marcadores, são os genes. Então, eles podem sofrer aberrações, alguns deles bem conhecidos, como as proteínas morfogenéticas do osso, né? Nós temos os fatores de transformação de fibroblasto, de crescimento e transformação de fibroblasto, fatores de controle de interferon, uma série de modeladores
moderadores que nós já conhecemos, quem trabalha com reconstrução maxilar e biologia óssea já viu falar desses genes. E eles participam de todo esse processo para que essa fusão ocorra de uma maneira adequada. Então, assim, como essas fissuras têm uma etiologia multifatorial, é importante dizer que esses fatores genéticos contribuem em termos de 40% com o aparecimento dessas fissuras. Nós já temos o endereço e os locais desse gene em alguns cromossomas, né? E variações na sequência de alguns DNA, também alterações nele. Por exemplo, aqui nós temos fator de reconstrução interferon 6, que estão envolvidos em 12% das fissuras lábio-palatina. Genes como o fator de crescimento de fibroblasto, em 15% de todas as fissuras lábio-palatina. Então, alterações, aberrações nesses marcadores contribuem para o aparecimento dessa fissura. Bom, e olha que eu estou falando das fissuras não sindrômicas, porque as sindrômicas já tem os genes determinados que determina também o aparecimento. Bom, para quem quiser mais conhecimento a respeito da participação genética, eu recomendo esses artigos, e depois quem quiser também pode me pedir por e-mail que eu envio, mas são estudos bem interessantes. Aliás, a genética está se transformando cada vez mais importante, né? E hoje nós já temos, então, esses artigos já mostram os interesses e os locais, os locos, né? Onde estão esses genes alterados em determinados cromossomos. Isso facilita muito o trabalho de prevenção. Nós temos, então, duas maneiras de trabalhar a prevenção dessas fissuras. Uma é cuidando desse aconselhamento genético. Aí eu chamo a atenção para aqueles parentes, né, que tiveram as fissuras. Uma criança tem fissura, então nós vamos fazer a pesquisa ascendente, no caso, ou então descendente, para poder evitar próximas, né, até a terceira geração, e fazer o aconselhamento genético, né. Bom, mães que têm desejo de ter filho após os 40 anos também precisa tomar cuidado com o risco dessas gravidez nessa idade em relação às fissuras. Mas a prevenção mesmo, em termos que você pode interferir, são os fatores ambientais. Então, geneticamente, nós vamos praticamente trabalhar com aquelas crianças que já apresentam a fissura, e vamos fazer um estudo ascendente até a terceira geração para fazer o aconselhamento genético. Vamos encaminhar e orientar as mães que querem ter esses filhos acima dos 40 anos para os riscos em relação a essa gravidez. E também, do ponto de vista genético, é bom chamar atenção para os relacionamentos consanguíneos, ou seja, entre parentes. Isso também é importante chamar atenção, porque aumenta também o risco do aparecimento. Bom, os fatores ambientais ficam mais fácil nós intervirmos do ponto de vista de prevenção. Então, nós devemos, assim, considerar, e baseado naquilo que eu falei da biologia, isso tem que ser trabalhado pelo menos uns 3 meses antes da gravidez. Então, assim, uma avaliação clínica das mulheres, em especial a população toda, mas as mulheres em idade fértil, tem que tomar cuidado quando se deseja engravidar, né? Fazer uma avaliação clínica. Ela pode, com isso, a equipe pode descobrir algumas condições que favorecem também, e a literatura mostra que tem relação com o aparecimento das fissuras, como anemia, doenças crônicas como diabetes, né? Obesidade, não só obesidade, a desnutrição também, né? Alguns tipos de nutrientes já são também reconhecidos na literatura que podem contribuir para o aparecimento da fissura. Por exemplo, o ácido fólico, né? E que também evita outros tipos de anomalia. Mas é importante dizer que todo esse trabalho de prevenção tem que ser feito antes da concepção, antes da gravidez, né? Bom, algumas drogas também devem ser evitadas, e aí nós temos os retinóides, que são normalmente utilizados por dermatologistas, né? A fenitoína, que é usada por neurologistas. Então, assim, tem alguns tipos de medicamentos
e precisam ser alterados na rotina, se o paciente usar, para evitar também aumentar esse risco de aparecimento de fissuras. Bom, é muito importante lembrar também que algumas viroses, né, a gente não tem ainda estudo adequado em relação ao Covid, mas já tem algumas viroses que já foram, inclusive, resolvidas no Brasil, que ainda está e está muito bem relacionada com fissura lábico-palatina. Por exemplo, a rubéola, que foi erradicada, mas ela tem ainda provocado esse tipo de situação. Alguns estudos mostram isso. Infecções maternas, principalmente as virais, que eu acabei de falar, é importante tomar esse cuidado. Bom, dito isso, eu diria para vocês que é muito importante que esse tratamento seja feito com uma equipe muito profissional, né? Então, nós temos aí como base um acompanhamento precoce, uma abordagem, nem diria interdisciplinar, transdisciplinar, uma abordagem que todos os especialistas deveriam entender um pouquinho o que o outro faz, então seria transdisciplinar, nem multi, seria trans mesmo. Tratamento integral, ou seja, do nascimento até a conclusão do tratamento, né? Alguns tratamentos se concluem aí com uma idade bem precoce, dependendo do tipo de fissura, mas a grande maioria dos pacientes fica conosco durante toda a adolescência. Então, é importante que o tratamento seja integral, né? Isso, já quero dizer que quando você tenta ajudar fazendo uma coisa, fazendo uma cirurgia sem o suporte adequado e sem o tratamento sequente, acaba você trazendo até sequela para o paciente. O que nós queremos, na verdade, no final, é integralizar o paciente à sociedade. Bom, falando das fissuras labiais, né, do reparo dessas fissuras, eu trago uma discussão para vocês em relação ao controle que essas cirurgias podem ter, ou então o que elas podem causar no desenvolvimento facial dessa criança, que você pode ter o controle no momento de fazer a cirurgia para interferir o mínimo possível, porque essa cirurgia acaba interferindo no crescimento facial da criança e deve ser feita no modo de uma maneira de interferir o mínimo possível, ou se interferir positivamente, né? Não é à toa que cirurgias, alguns tipos de cirurgias, por exemplo, a cirurgia de palato, de nariz, de fissura alveolar, ela é muito discutida ainda na literatura e nos congressos específicos, com relação ao momento ideal que elas sejam realizadas, exatamente pelo fato de essas cirurgias interferirem muito no crescimento da criança. Então, assim, se você faz uma cirurgia de palato precocemente, você pode estar convidando o paciente para depois fazer uma expansão cirúrgica ou até mesmo uma cirurgia ortognática, porque é uma cirurgia que interfere muito no crescimento. Uma cirurgia de nariz, ou rinoplastia secundária, talvez seja mais interessante fazer depois da cirurgia ortognática, se a cirurgia ortognática estiver indicada no caso. E a fissura alveolar precisa de todo um preparo antes do ortodôntico, né, para coordenar esses arcos, para evitar de se fazer a fissura alveolar e depois ter uma dificuldade muito grande também interferir no crescimento transversal da maxila. Por isso tudo é muito difícil de se ter um protocolo que seja aceito em todo mundo. Se vocês pesquisarem protocolo de atendimento, vocês vão ver que há muita diferença entre um centro e o outro, e de modo especial em relação à contemporização e à realização desses procedimentos. Eu diria que é bom que não tenha mesmo esse protocolo universal, porque eu entendo que o atendimento deveria ser cada vez mais individualizado, mas os protocolos facilitam pesquisas, facilitam o serviço público, a alocação de recursos. Então, por isso, quando nós estamos no serviço público, quase sempre é muito interessante estabelecer um certo protocolo, mas não tem o consenso no mundo todo. Parece que há um certo consenso quando se trata da cirurgia labial. Nós temos aí uma regrinha dos 10, que são praticamente usadas em todo o centro do mundo, né?
que você considera que essa cirurgia de lábio seja feita após as 10 semanas de vida, que a criança esteja pesando pelo menos 10 libras, o que dá em torno de 5 quilos, e ter pelo menos 10 gramas por decilitro de hemoglobina para que ela possa suportar o estresse anestésico e da intervenção cirúrgica. Bom, parece que há um consenso, mas isso não quer dizer que a cirurgia labial não interfira no crescimento da face. Ela interfere muito. E é disso que eu venho falar também brevemente para vocês. Então, assim, nós devemos sim considerar as influências desses procedimentos cirúrgicos labiais, porque eles realmente interferem muito, né? Nós temos aí um bebezinho que está fazendo a cirurgia do ponto de vista contemporâneo no momento adequado, aos 4 meses, está pesando aí 6 quilos, né? E a gente percebe que tem uma fenda aí de aproximadamente 1 centímetro de extensão. Essa é uma verdadeira fenda, né? Uma coisa interessante também é o termo, né? Porque às vezes a gente fala fissura, né? Que muitas vezes está presente, às vezes não é vista, nem clinicamente se consegue observar, e existem as fendas. Então, a cirurgia do lábio aí, nós vamos usar a cirurgia a nosso favor para coordenar esse arco maxilar, aproximar essa fenda, transformá-la numa fissura. Depois do aparecimento do dente, é claro que haverá uma ortodontia para deixá-lo o mais paralelo possível, mas eu tenho que usar aqui a cirurgia a meu favor para levar essa estrutura anatômica para a posição. E aqui muito mais ainda. Esse bebê já está com 4 anos, a cirurgia tem que ser feita então com 4 meses, por aí, 5 meses, e ele está com quase 4 anos de atraso da cirurgia, né? Então eu vou usar a minha técnica cirúrgica para poder favorecer a coordenação dessas maxilas, para facilitar o desenvolvimento e a ortodontia e também a cirurgia de enxerto alveolar. Bom, o conceito é antigo, da década de 60, né, da matriz funcional. Então, assim, ele traz alguns requisitos, algumas informações, eu vou resumir em 4 pontos aqui, para a gente ser mais breve, né? O osso e a cartilagem crescem em resposta a um crescimento intrínseco associado às matrizes funcionais, e cada componente de uma matriz realiza uma função, seja a respiração, a mastigação e a fonação, que os tecidos esqueléticos suportam e protegem essas matrizes, e que o tecido esquelético apenas cresce em resposta a esse tecido a ele inserido. Para ficar mais claro, o conceito de matriz funcional, eu trouxe 2 aqui. Nós temos aqui a matriz neurocranial, representada pela meninge umbilical, né? E nós temos a matriz orofacial, formada pelos espaços funcionais bucal, nasal e faríngeo. Ora, se nós vamos fazer alguma cirurgia nessa área, nós devemos, então, restabelecer anatomicamente essas estruturas para que a criança passe a usá-la da maneira adequada e que isso venha favorecer o crescimento da criança e o nosso tratamento. Bom, trazendo de novo aquela imagem, né? Baseado nesse conceito de matriz funcional, nós temos aí que nada funciona direito, né? A criança é um respirador bucal nato, porque é uma fissura transforames, com a fenda de mais de 2 centímetros de abertura, né, completa. Ela não foi operada na idade correta, então o vômer, o osso vômer do nariz não teve resistência alguma, ele empurrou essa maxila, a maxila sofreu um traslado aí, né, para a direita do paciente, ele tem uma das narinas obstruída. Bom, quando for operar um paciente desse, nós formos operar, nós precisamos devolver essas estruturas anatômicas na posição correta e usar, né, todo o conceito de matriz funcional a nosso favor. Veja, eu estou falando de matriz funcional capsular, né? Existe matriz funcional periosteal, que está no crescimento membranoso, intramembranoso, e ele não foi alterado. A maxila possui uma espessura correta, uma espessura adequada. A matriz capsular é que sofreu uma grande influência por essa fissura. Bom, a técnica cirúrgica para a gente chegar a esse ponto evoluiu muito, né? Nós temos aí um histórico
desde o século XIX, aí, com algumas técnicas cirúrgicas, né? Algumas mais usadas do que as outras. A técnica de Millar, por exemplo, é muito popularizada, né? Bom, nós temos outra, de Fish, que nem está aqui, que é mais recente, e nós usamos aqui a técnica de Ascenso, que foi publicada em 1971. Eu achei interessante essa técnica porque você, durante a execução da cirurgia, você não fica à mercê do seu bom senso. Você vai ter medidas, você vai ter parâmetros, né? E você vai transferir para o lábio do paciente e vai evitar falhas, porque é muito difícil alguns tipos de fissuras se você não tiver a mínima mensuração. Nessa técnica, nós vamos trabalhar o nariz e o lábio no mesmo momento cirúrgico, porém independentes. Então, isso facilita a reconstrução do nariz, a cirurgia de reparo da narina, e o lábio independente. A criança passa a usar essas estruturas do ponto de vista fisiológico, na respiração, e com isso nós temos o restabelecimento de uma função e um melhor resultado. Nós temos o esqueminha da técnica de Ascenso, essa aqui é a unilateral, tem uma série de pontos aqui, mas quando você começa a repetir, isso aí é claro que não passa a ser mais fácil, mais tranquilo. Mas, no modo geral, esses pontos que serão medidos com o compasso de Castrovilliers, a gente faz as demarcações, as tatuagens no lábio, faz as demarcações, e vamos iniciar a nossa execução cirúrgica já com as mensurações prontas. Isso vai evitar e vai facilitar a nossa execução cirúrgica. Nós temos o aspecto inicial, né, com a área toda achulhada, tatuada, e nós temos o aspecto lábio após as incisões, né, e nós temos o bebê uns 8 meses depois da cirurgia, né, e aqui nós temos o bebê aos 5 anos. Bom, no decorrer da minha apresentação, vocês vão ver a importância de fazer essas mensurações. Eu vou mostrar outros casos que foram usadas outras técnicas. Então, você percebe que essa altura do lábio tem a altura bem parecida com essa. Aparece bastante o vermelhidão do lábio. O tubérculo labial fica localizado bem no centro do filtro aqui, no arco do cupido, né? E uma das nossas incisões vai coincidir com essa coluna do arco do cupido. Nunca nessa posição, entrando na narina. Ela deve coincidir com a coluna do arco do cupido. Isso dá um aspecto estético melhor. E o nariz operado na mesma sessão. Então, eu não pretendo intervir nesse nariz no futuro. Claro que alguns casos são inevitáveis, mas a gente tenta não mexer mais nesse nariz. Então, quando ele estava na via intrauterina, quem garantia a conformação da cavidade nasal era a movimentação do líquido miniótico. Mas depois que nasce, é claro que é inspiração. Então, eu pretendo mudar o padrão respiratório que faça pelo nariz e que o rosto se desenvolva baseado no conceito de matriz funcional. Bom, mesmo esquema, porém levado até a metade, porque se trata de uma fissura incompleta, mas os princípios são os mesmos. Vermelhidão do lábio, o tubérculo labial coincidindo com o centro do arco do cupido aqui, e a minha cicatriz deve ficar coincidindo com uma das colunas do arco do cupido, né? E o nariz operado na mesma seção para se evitar intervir nesse paciente futuramente, né? Mostrando o caso emblemático do início, né, que a gente fez com muito atraso, a maxila projetada adiante. Nós temos aqui o mesmo esqueminha foi feito, né, e aqui nós temos a criança depois de 4 meses de operado, né, o bebê depois de 4 meses, e a maxila dele, olha o tamanho dessa fenda. Não medi no dia, mas podem acreditar que tem uns 2,5 centímetros de abertura, né? O resultado dele ficou muito bom, né? Infelizmente, mesmo com todo o suporte e cuidado, às vezes a gente descuida do paciente, é difícil controlar determinadas famílias. O dentinho apareceu estragado aqui, o 22, mas já dá para se comparar que a
maxila já foi bem para a posição, isso facilita muito a ortodontia, e agora nós vamos entrar com interceptivo nele, preparando o paciente para fazer o enxerto alveolar. Mas certamente eu terei muito menos dificuldades do que teríamos se essa maxila tivesse continuado projetada. Da mesma forma que essa cirurgia interferiu positivamente nesse caso, ela pode interferir negativamente. Em alguns casos, você se envolveu o periósteo, por exemplo, que é outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. A nossa técnica não envolve o periósteo nas primeiras intervenções, então você altera completamente o padrão de crescimento dessa maxila e pode até já ficar também convidado em fazer um avanço de maxila depois no paciente, via cirurgia ortognática, e lembrando que as cirurgias ortognáticas no paciente fissurado também é outra subespecialidade dentro da outra, né? Então, assim, é uma coisa altamente, é muito mais difícil, né? Um outro caso operado com muito atraso também pela técnica, né? Nós fizemos as mesmas mensurações e o resultado final aqui, alguns meses depois da cirurgia, sempre olhar esses aspectos, essa coluna, o tubérculo gengival, e restabelecer e tentar. Olha a queda que tinha essas cartilagens, essa asa do nariz. Já ficou bem melhor e a gente espera que com o desenvolvimento dele, a gente não tenha que intervir no nariz no futuro, né? Outro caso também, operado com muito atraso, estou mostrando esses casos com cirurgias atrasadas, porque nós iniciamos o serviço público há 2 anos e realmente tinha uma demanda reprimida muito grande. Só agora que nós estamos conseguindo manter a situação. Então, assim, hoje nós estamos operando cada vez menos os casos atrasados. Mas esse foi o outro, operamos com muito atraso, né? Esse é o resultado final, né? A coisa mais importante é a espessura labial, o vermelhidão do lábio aparecer, o tubérculo ficar centralizado e sempre essa incisão coincidir com essa coluna do filtro, se for do lado esquerdo ou do outro lado se for direito, né? Bom, veja esse caso aqui, né? Que foi operado com outra técnica, uma altura diferente. Essa altura aqui é menor do que essa. Esse lado, o lado rígido está bem maior, bem mais alto, né? Então, assim, é um caso que precisava de mensuração, né? Então, nós precisamos usar a técnica de ascenso, medir, para devolver a altura desse lado e fazer com que as unidades anatômicas coincidam aqui, né? Então, isso aqui é a visão dele logo após a cirurgia, mas já dá para se ver a espessura labial e um lado e o outro mais ou menos da mesma altura. Bom, técnica bilateral de ascenso também temos mensurações, né? Tudo isso aqui tem as coincidências que tem que haver, né? A gente não ficar à mercê do bom senso durante a cirurgia. Nós fazemos todas as mensurações antes. Essa aqui é uma cirurgia bilateral, né? Nós fizemos, e esse aqui é um pós-operatório de 28 dias. Ele está bem avermelhado, mas é um caso que nós fizemos com a técnica, um caso de bilateral que nós fizemos com a técnica de ascenso, né? Uma outra situação aqui, né? Bem recente, um pós-operatório praticamente imediato após a cirurgia, também usando a técnica de ascenso. Bom, esse caso eu recebi de um colega, é uma bilateral que também foi feita sem as mensurações, então a gente percebe que as alturas estão diferentes, né? O vermelhidão do lábio não está aparecendo adequadamente, o lábio sofreu uma torção desse lábio, né? Então, assim, é claro que essa sequela é bem mais difícil de intervir, mas tivemos que intervir no caso, né? Usando a técnica de ascenso, as mensurações, né? É importante não envolver o periósteo sempre fica protegido, né? Porque quando você interfere no periósteo, você acaba interferindo em outra matriz, que é a matriz esquelética periostal. E esse crescimento intermembranoso, você não quer mexer, nem a cirurgia nem deve mexer. Então, assim, é sempre interessante fazer as abordagens, sempre mantendo o periósteo intacto e trabalhando cada uma das estruturas anatômicas separadamente, nariz e lábio. Antes e logo após a cirurgia, né, onde já se vê um vermelhidão de lábio, uma altura adequada, semelhante, né, de um lado do outro, e com o uso da respiração adequada e o desenvolvimento, a gente espera
não ter que intervir aqui no lábio dessa criança. Bom, algumas poucas considerações finais. Primeiro é respeitar a anatomia e fisiologia do lábio, né? A gente faz sempre a cirurgia pensando na próxima, mas essa que nós estamos fazendo agora tem que ser feita como se não houvesse a próxima. Então, assim, nós vamos respeitar a anatomia, fazer essa rinoplastia na mesma sessão, né? No mesmo tempo cirúrgico, mas de forma independente. Traçar as incisões adequadamente, né? Muito interessante. As cirurgias labiais, de modo especial, as de palato também. São vários princípios que devem ser seguidos com muito critério. Toda cirurgia tem princípio, mas é que as cirurgias de fissura lábio-palatais é uma especialidade dentro da outra. Então, às vezes, não é todo o bucomaxilo que faz, não é todo cirurgião plástico que faz, não é todo otorrino, como também não são todos fonoaudiólogos que conseguem lidar com a situação. Então, assim, é preciso ter muito cuidado com os traçados dessas decisões, né? Não fazer uma cirurgia pensando mas na próxima como se ela fosse a última. Linhas curvas, é sempre interessante evitar que aquela linha de cisão fique no meio da narina, que aí fica muito evidente, né? E acompanhar o processo de cicatrização. Isso é muito importante, né? O periósteo não deve ser envolvido. O periósteo não deve ser envolvido na cirurgia. O crescimento assim intramembranoso da maxila não é interrompido e nem deve ser pela cirurgia. E repetindo, toda a anatomia labial e nasal deve ser reconstruída de forma a guiar esse desenvolvimento facial. O que nós queremos, então, é que todas as estruturas anatômicas estejam na posição e que esse paciente não tenha que vai fazer o mínimo de cirurgia possível. Tá? Sim, gente, isso era tudo que eu tinha para dizer para vocês. Meu contato está aí, né? Quem quiser conhecer o nosso serviço, né? Eu sei que eu estou falando para vários alunos aí, e eu estimulo isso porque é uma demanda social muito grande, né? Então, assim, no hospital público, o local ideal de vocês fazerem inscrição e fazer o registro de documento para estar conosco é o ICEP aqui na SESC, que é um instituto de pesquisa, e é ali que os estudantes vêm e fazem a inscrição para estarem conosco, né? A nossa cirurgia acontece todas as semanas. E no serviço privado, também, no Hospital Meridional, nesse telefone que aparece aqui, nos meus e-mails, nas minhas redes sociais. Obrigado aí pela atenção. Isso era tudo que eu tinha para dizer nesse intervalo de tempo nosso. Que aula, hein? É um tema que nos chama muita atenção, um tema que compreende a bucomaxila como um todo, e foi brilhantemente apresentado pelo Dr. Timóteo. Resumir a fissura labiopalatina, o tratamento a que ela se deve, só para quem entende bem dela, né? É muito difícil nós pegarmos algum profissional e tentarmos reduzir num tempo de aula normal, numa palestra como foi dado, né? De uma forma tão completa, abordando desde a criação de serviço, tratamento das diferenças, embriologia, é muito difícil. Isso é para quem entende. A cirurgia bucomaxilo, por ela mesma e pelo meio de atuação dela, ela forma o profissional mais capacitado e adequado a tratar. Não que nós queremos tratar isoladamente, mas é de nosso costume. Nós fomos criados nesse meio estomatognático, podemos dizer. E isso nos capacita. Por muito tempo, a gente até foi negligenciado esse ensino para gerações. E é o que nós queremos retornar e com muita força, né? O que é normal, né? O de conhecimento. E, como já dizia um velho professor meu, contra o conhecimento não existe barreiras. E quem tem que se beneficiar é a população. Então, nós temos sempre que visar isso, né? Eu fico muito agradecido ao Dr. Timóteo por essa aula, por essa palestra, volto a falar. Eu fico muito agradecido a todos os participantes, né, que tiveram esse tempo aqui, que estão participando com a gente desse momento de difusão de conhecimento, né, e que uns agradecem, outros fazem perguntas que eu vou solicitar que o Dr. Fernando fale ou encaminhe
agora para o Dr. Timóteo, né? Faça as perguntas, transmita as perguntas para o Dr. Timóteo. Mas é isso, nós precisamos de serviço público como ele criou. Ele foi atrás, criou serviços públicos através de uma iniciativa pessoal, através de um preparo, de um profissional, né? E foi lá, criou o serviço e hoje é um exemplo para esse nosso país, né? Muito obrigado mais uma vez, né, Timóteo? Eu só tenho a agradecer, né, pelo esse pequeno trabalho que até nós temos de tentar, perante a nossa bucomaxilo, de tentar organizar alguma coisa. Agradecer mais uma vez também, não e nunca deixar de agradecer o trabalho do Secunce, pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, na pessoa da doutora Denise, e também de todos os diretores que nos apadrinharam, nos acolheram, nos receberam, principalmente, nos incentivam diretamente. A todos os funcionários do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que sem eles a gente não iria a lugar nenhum, são profissionais dedicados, principalmente também ao corpo de assistentes e residentes do Conjunto Hospitalar. São pessoas que eles vêm buscar o seu futuro aqui. E com muito aprendizado, muita dedicação, eles estão encontrando o futuro deles. Eu abro agora para o chat, para alguma pergunta, por favor. Eu estou sem o acesso às perguntas aqui. Se alguém puder fazer. Pessoal do anfiteatro. O que eu estou vendo é que tem muito agradecimento, viu? Mas isso aí é pela beleza, né? Que a gente ainda é bonito. Obrigado né, a vocês aí pela atenção, cara. Você falou gente... da bucomaxilo. É muito importante que os bucomaxilos estejam treinados nisso também, entendeu? Porque são eles que entendem mais de desenvolvimento facial, né? São eles que estão envolvidos nessa retórica e de tratamento das anomalias faciais. Então, a bucomaxilo tem que realmente ter um engajamento maior e que nós possamos ter mais centros. Torço que você monte o seu aí também. Apoio aí de informação, é só falar. Eu costumo falar que nada é nosso, né? A gente, como você mesmo pode demonstrar aí, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não fala, os nossos residentes, o nosso serviço, nós somos passageiros, nós temos que deixar o nosso melhor por obrigação. Mas com certeza vai sair, com certeza teremos boas notícias e com muito empenho. Para você ter uma ideia, aqui no Espírito Santo nascem 56 mil bebês vivos por ano. 56 mil. Então, nós temos um incremento de 100 novos casos por ano. Então, a fila que não para. É a anomalia mais comum depois das anomalias cardíacas, né? E é um tratamento longo, né? Então, assim, é importante que a criança seja tratada o mais próximo possível da família. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 milhões de habitantes só na região metropolitana. A sua cidade deva ter mais do que isso. Então, é importante que a criança seja cuidada o mais próximo possível de casa. São tratamentos longos, né? O que a gente vê é um envolvimento de toda a família, né? Eu falo que a mãe do paciente fissurado, ela é um desgaste muito grande, né? Um peso muito grande para a sociedade, porque ela tem que ter uma dedicação muito grande, tanto no transporte como no convívio. Além do choque inicial, além de todo o desgaste de uma vida levando a profissionais, quando tem acesso, né? Isso é muito difícil. Na rede privada, as mães costumam aparecer na gravidez sabendo da fissura, porque a partir da 11ª semana, mais comumente a partir da 15ª, já se pode observar as fissuras nos ultrassons, dependendo, é claro, da anatomia da mãe, da quantidade de líquido amniótico, da posição do bebê e da perspicácia de quem está fazendo o exame. Muitos colegas ligam para mim, Timóteo, depois que eu descobri aquela, rapaz, todo mês eu descobri uma fissura. Mas é porque ele passou a ter um olho acurado para a face, além do coração, do rim, do cérebro. Entendeu? Então, assim, quando a mãe fica sabendo antes, a gente, ao meu ver, no meu entender, a gente consegue diminuir a ansiedade. Porque quando aparece o bebê, ela tem uma série de coisas para fazer com o bebê,
e agora tem mais uma empreitada que é cuidar da fissura. Então, assim, quando ela já vem sabendo, a gente orienta tudo antes. Toda a orientação de passando do bebê nascer. Isso se chama acolhimento, isso se chama amor, né, que eu falo. E eu já, na minha vida inteira, eu fui cansado, muitas vezes nós somos chamados, né, para, olha, tem como avaliar um paciente que nasceu ontem e tal, a gente chega lá no paciente fissurado, em hospitais particulares, e sem um diagnóstico no pré-operatório, no pré-natal, e muitas vezes uma surpresa muito grande no nascimento da criança, isso em paciente em locais convênio particular. E aí você tem que orientar a mãe naquele momento, é um momento tão maravilhoso e ela fica tão desesperada pelo seu filho. É muito difícil, né? Eu acho que envolve muito mais. E depois tem todo o acompanhamento, a família inteira, muitas vezes a mãe nunca abandona, nós temos muitos problemas sociais de abandono de pais abandonando depois de um certo tempo, pais que não valorizam, não apoiam a mãe Mas, e a criança. na É um verdade, envolvimento muito eles grande. participam um pouco, na verdade. Quem participa mais são as mães. Para Sim, sim. os pais acompanhar tudo, mas tem alguns, é claro que as mães sempre envolvem mais, mas o desconhecimento quando a anomalia aparece é uma coisa gigante. A gente precisa ir lá na UTIM, visitar para acalmar todo mundo e passar as instruções a respeito de nutrição, né? Nutrição adequada, principalmente, sem contar que alguns já nascem com alguns traços de síndromes, né? Então, com alguns Sim. problemas respiratórios associados graves, por exemplo, a sequência de BRABAN, às vezes está junto, alguns traços da sequência. Então, assim, eles ficam realmente ansiosos. Mas, de um modo geral, depois de receber as informações, eles ficam mais tranquilos e a gente sabe que, cuidando na hora certa, o resultado estético é fantástico e funcional também. Mas nós nunca podemos esquecer que nós estamos na era de muita exigência estética. Então, assim, nós estamos na era de harmonização facial e tal. Então, não pode essas cirurgias deixarem de ser discutidas do ponto de vista estético também. E os E pais, uma, é isso que interfere na vida deles, é estético. e uma coisa muito importante que você citou, Timóteo, e me chama muito sempre a atenção, a fissura labiopalatina não vale. A parte cirúrgica, apesar de toda a especificidade dela, é um momento muito curto. E é um momento de uma resolução muito rápida. Mas, quando comparado a todo o acompanhamento que esse paciente tem que ter. E não é só ela, assim, isso já ficou mais do que comprovado. Ah, não, vamos lá operar, operamos a fissura labiopalatina, tal, não sei o quê, de 10 crianças. Opa, que legal. E o acompanhamento? Esse é o grande Isso, problema. isso Sabe, aí. você chamar uma responsabilidade, falar, não, fechamos uma fissura e pronto. Não, não é assim. Não, Muitas não, não, vezes não, a gente não está... funciona. Não funciona. Você falou a Não palavra. funciona, Não. você acaba sequelando o paciente, na verdade. A luta nossa, nós até, durante o COBRAC, nós fizemos um grupo de profissionais da bucomaxilo, que estão lidando com o problema. Nós criamos grupos de WhatsApp, achei a ideia fantástica. O que nós queremos mesmo é espalhar a ideia pelo país de a gente ter o serviço o mais próximo possível do paciente, envolvendo toda a equipe, né? Envolvendo ortodontia, o odontopediatra, o fono, a assistente social, o psicólogo, o bucomaxilo, ou o plástico, e o plástico também, o otorrino, com certeza, para poder trabalhar junto aí, né? Aqui no nosso serviço, praticamente a gente divide as atenções da bucomaxilo, porque nós damos o pontapé inicial. Mas esse ano já está chegando uma equipe mais completa, chegaram uma equipe de plástico também, em janeiro, para atender algumas sequelas de rinopatias secundárias que estavam já acumuladas. Ortodontista chegou no final do ano passado, então nós estamos incrementando, mas estamos indo bem. O Estado abraçou dessa vez aqui a situação e espera transformar isso em política de Estado e não de governo. E não depende de Timóteo, que não dependa do bom humor de quem está na liderança do Estado,
e que não dependa de outros colegas, que dependa do poder do Estado, que aí ninguém mais tira. É isso mesmo, a transformação até em leis, né? É isso que você falou, é importantíssimo também, é você conscientizar do problema, tem um problema, tem que ser resolvido, e talvez escutar os profissionais para tentar resolver. Como foi essa solução que teve em Vitória, que é um exemplo para o Brasil, uma criação do nada, do zero, através de profissionais abnegados e que foram e capacitados, diga-se de passagem, né? Foram lá e construíram um serviço e hoje vem atendendo esse número de pessoas. Parabéns, é a única palavra, é a palavra que resume todo esse atendimento, a palestra, o apoio, a dedicação que você teve a nós aqui e principalmente a nossa amizade. Eu sempre falo Geraldo, assim... está aparecendo aqui no chat, no chat, as 24 pessoas aqui, não sei se eles estão perguntando alguma coisa, eu não estou conseguindo acessar. Eu também não estou tendo acesso às perguntas. Isso, Alô, agora... professor Carlos, Fernando Pontes aqui, do Conjunto. Tudo Tudo bom, bem com o senhor? Fernando? Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Tudo jóia? Boa noite, Geraldo. Boa noite. Boa noite a todos os participantes. Temos primeiro agradecer a sua brilhante palestra, tá? Obrigado por estar participando com a gente desse evento, tá bom? Nós temos um questionamento de um aluno, Rafael José de Medeiros, que ele é residente na Universidade Federal do Ceará. Ele faz um questionamento, ele fala parabéns pela excelente apresentação, e a pergunta: a zetoplastia no vermelhão se aplica em algum dos seus casos? Alguns, na verdade, é assim, o Fernando, como é que é o nome do colega? Rafael, né? Rafael José de Medeiros. No vermelhidão do lábio, o design cirúrgico vai depender da sequela, praticamente da sequela, tá? Normalmente, para corrigir aqueles tubérculos, aquelas alterações do lábio, a gente aplica, sim, a zetoplastia. Mas o design da excisão vai depender, basicamente, da sequela. É muito importante que o tubérculo labial seja posicionado bem no meio do arco do cupido. Quando isso não acontece, as correções realmente são difíceis. Mas ela se aplica, sim, em alguns casos. Ok, professor, muito obrigado pela resposta. E, Rafael, espero que tenha sido alcançado aí esse objetivo, né? Você tenha sido orientado. Não temos mais nenhum questionamento, vários agradecimentos, tá? Pela sua brilhante palestra. E acho que podemos ir encerrando por aqui. Tá bom, professor Geraldo? Obrigado pela presença. Carlos Timóteo, obrigado pela presença. Acho que eu vou visitar você lá em Vitória, não só pela sua amizade, pelo seu serviço e pela linda cidade que você mora, viu? Tá bom? Pois é, Fernando, nós estamos esperando, então. Vamos marcar. Vem aí com Timóteo, só mais uma coisinha. Uhum. Você vai ser encaminhado para você um certificado, não só dessa aula, dessa belíssima palestra, mas principalmente vai ser encaminhado para você um certificado que a gente sempre fala que não tem valor algum acadêmico, mas é um certificado pela disponibilidade, pela atenção, de amigo da Bucomaxilo de Sorocaba. E que Geraldo, isso representa, para mim vai ter muito significado, sim, cara. Vou guardar com carinho e vou receber com muito carinho, sim, tá? É muito relevante. Você vai ser encaminhado. A única coisa é que quando nós formos aí para Vitória, ele vai ter que estar de pendurado no lugar de destaque na sua parede, tá? Vai ter que achar um lugar para a gente vai encaminhar. Mas nós teremos um evento aqui, se Deus quiser, ano que vem, envolvendo fissuras labiais e procedimentos estéticos associados ao ortognático. Você vai estar... Okay. Nós temos mais um questionamento, Timóteo, mas eu vou antes, porque eu preciso reconhecer o terreno, viu? Preciso conhecer os lugares bons para ir lá, viu? Antes do evento, tá bom? Bom, boa noite para você. Temos mais um questionamento. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela excelente aula, certo? Sou o Johnny, residente do 2º ano do serviço daqui de Sorocaba, e gostaria de saber assim, quais são as limitações que você enfrenta, visto que é uma área da cirurgia bucomaxilo que é bem complexa, né?
como o senhor falou, muita gente não faz. E quais são essas limitações assim enfrentadas no dia a dia, no estado e no serviço que o senhor atua? Como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. Johnny. Johnny. Isso. Johnny, essa pergunta me foi feita também no COBRAC, porque falando de cirurgias labiais, e parece que só eu de bucomaxilo lá fazia as cirurgias labiais, né? Então, ser bem sincero com você, eu não encontro limitação nenhuma aqui, nem no privado, né? Onde nós temos uma equipe que trabalha junto há muito tempo, mas lá eu não encontro nenhuma limitação no serviço privado, né? E muito menos no serviço público, né? Porque o serviço público conheceu a nossa demanda lá no Instituto Meridional e nos trouxe para o hospital infantil. Então, assim, nós temos problemas estruturais, como todo hospital público tem, mas nós temos o mais importante no hospital infantil, que são os recursos humanos, que são as pessoas. O mais importante depois dos pacientes são os recursos humanos. Então, nós somos bem acolhidos, e eu, para ser bem sincero com você, eu não tenho limitação nenhuma. Assim, as limitações são essas mesmo que você já deve conhecer de serviço público. Exatamente. Para finalizar, Timóteo, eu esqueci até de falar que nós temos residentes aqui no serviço de várias partes do Brasil. Inclusive daqui, né? Inclusive do Espírito Santo. Aqui, né? De Marilândia. Estou vendo minha ex-aluna ali, será que é ela mesmo, lá atrás? É ela mesma. A Evelyn. Olá, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Evelyn, eu nunca esqueço de você daquela cirurgia, né? Nós começamos 5 horas da tarde e terminamos no outro dia pela manhã. É isso aí. Perfeito. Um prazer. Nós fizemos uma cirurgia agora, Evelyn, de 17 horas de duração. Microvascular. Boa, perfeito. Mas ficou legal. Pode perguntar, desculpa. Não, doutor, só queria agradecer a presença do senhor, tá? É um prazer enorme reencontrar o senhor. Eu aqui hoje, representando o serviço de Sorocaba. Será um grande prazer também, quando eu voltar ao estado, acompanhar o senhor novamente. Tá? A gente tem mais uma pergunta aqui, doutor, eu vou ler para o senhor. A Luciana mandou: professor, como a fissura afeta a formação e a erupção dentária? Certo. Então, Ellen, tá, as portas estão abertas para você, primeiramente, tá? Você é excelente, eu estou esperando você voltar. Muito obrigada, doutor. Estou esperando você voltar. A erupção dentária, ela pode ser afetada, Ellen, de várias formas, tá? Para começo de conversa, às vezes nós temos a genesia de alguns dentes, e algumas vezes nós temos supranumerários, né? Nós temos supranumerários, e normalmente os dentes limítrofes da fissura, eles têm um atraso de erupção, né? Então, você acaba tendo obrigatoriamente de ter que aplicar ortodontia nesses casos para coordenar esses arcos. Mas há uma influência direta. Eu diria para você que uma fissura alveolar é impossível se conseguir adequadamente uma erupção adequada sem um acompanhamento criteriosíssimo do odontopediatra, até para cuidar do supranumerário limítrofes da fissura, como também do ortodontista do bucomaxilo, para estar atento ao momento correto de fazer o tracionamento e o enxerto alveolar. Espero que... Perfeito, doutor. Obrigada, viu, mais uma vez. Então, encerrando aqui, mais uma vez agradeço ao SECOM, ao Instituto de Ensino e Pesquisa, e de todos os envolvidos, funcionários, dirigentes, pela sua oportunidade de estar transmitindo os conhecimentos da nossa especialidade, na nossa área de saúde. Mais uma vez agradeço ao meu colega e professor Timóteo, e as portas sempre estão abertas. Agradeço a todos os funcionários do CHS, aos residentes, a todo o corpo da disciplina de cirurgia bucomaxilofacial do CHS. Esse é o nosso lema. Isso é sempre ir para frente, sempre buscar o tratamento, uma melhora no atendimento, no acolhimento e no tratamento dos pacientes. Grande amigo Timóteo, mais uma vez, muito obrigado e até logo. Deus te abençoe. Obrigado.
Um abraço, fique com Deus, a gente se fala. E se os alunos quiserem, qualquer participação aqui no serviço, se quiser nos visitar, é só avisar o Geraldo. Está aberto para vocês.